Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na Ocint Hunters Brasil para análise do nosso primeiro caso. E o primeiro caso aqui foi encaminhado pelo nosso amigo Pedro. O nosso amigo Pedro, ele recebeu um e-mail que dizia assim: olha, uma contestação aqui foi registrada no nosso sistema sobre o seu CNPJ no valor de R$40. Conforme alegado pela empresa que está contestando aqui no nosso sistema, houve aí algumas tentativas de fazer um acordo, mas sem sucesso, e você tem que pagar total de R$ 58,87. Segue uma chave Pix para que você possa pagar o quanto antes o seu débito. Então, o nosso amigo Pedro, ele desconfiou por causa de alguns elementos ali que chamaram a atenção. Primeiro que ele desconhecia esse débito, né, de R$40 ou de R$ 58,87. Num segundo momento, ele também desconfiou ali de alguns pontos que é interessante a gente trabalhar aí no caso de quem pode receber esse tipo de e-mail. A gente vai falar um pouco melhor disso na sequência. Mas, basicamente, ele traz aqui pra gente, o Pedro, então, a cópia do e-mail, né, que contém ali um elemento de CNPJ para a gente começar a fazer as buscas, e ele busca ajuda então do grupo Ocint Hunters Brasil para descobrir, olha, será que essa empresa que está me cobrando aqui, será que ela existe? Essa empresa tem alguém, alguma pessoa física de fato por trás dessa empresa? Esse débito, existe alguma chance desse débito existir? É isso que a gente vai ver nesse episódio do Ocint Hunters Brasil. Eu sou o William Vestuga, estamos aqui na Ocint Hunters Brasil. Eu trabalho atualmente com investigação de patrimônio público, investigação de licitações e contratos, e também sou aí um aficionado por uso de Ocint, né, fontes abertas para realizar investigações. Estou aqui com os meus amigos Emerson, a Polly e o Bill, que vão auxiliar no caso de hoje. Emerson. Bom, olá, sou o Emerson, sou delegado de polícia no Rio Grande do Sul, um apaixonado por Ocint, coordenador de cursos aí da WB Educação, também nessa área, e participando desse projeto com o William, né, no nossos cases que tratem de uso de ferramentas de Ocint para auxiliar pessoas, empresas, organizações, atividades policiais como um todo. Obrigado aí por participar do projeto e também agradecer os nossos convidados, o Bill e a Polly, por estarem participando. E na ordem natural do processo, convido a Polly para se apresentar para o nosso público. Olá, pessoal. Sou a Polly, sou especialista em cibersegurança, trabalho com investigação de crimes cibernéticos e fui convidada pela Ocint Hunters Brasil a fazer parte dessa investigação. Agora, convido o Bill a se apresentar. Olá a todos, bem-vindos ao Ocint Hunters. Eu sou o Bill, eu sou especialista em segurança cibernética e fraudes, com quase 20 anos nessa área, analisando e projetando sistemas para prevenção à fraude, um completo aficionado por Ocint, porque para o dia a dia, para o cidadão comum, para mim, para o meu trabalho, o Ocint é fundamental e hoje vocês vão começar a entender o porquê disso nas nossas análises. Pequenas dicas que no final, pessoalmente para mim, a gente pode dar até para nossa família, para nossa mãe, pode ajudar elas a identificarem e não caírem em golpe. Bom, então é isso. Começando aqui, pessoal, sempre que a gente fala sobre investigações a partir de fontes abertas, né, nós temos que ter aí alguns pontos de entrada, né, os nossos inputs. E nesse caso, o nosso input foi trazido aí pela pessoa que nos procurou para fazer essa investigação. A pessoa nos encaminhou aqui alguns prints e a partir desses prints do e-mail que essa pessoa recebeu, a gente tem aí o teor, né, da cobrança que foi encaminhada, o ponto de entrada de uma chave Pix que a pessoa teria que utilizar para realizar esse pagamento dessa suposta cobrança aí, e alguns outros dados ali, como a indicação do nome de uma pessoa que estaria respondendo pela empresa. Bom, o que chama a atenção desde logo, e chamou a atenção até mesmo aí da pessoa que nos procurou já, que já era uma pessoa com um nível intermediário aí de conhecimento, né, em relação a isso. Bom, o que chamou a atenção inicialmente foi, primeiro, né, o fato de desconhecimento da cobrança. Um segundo ponto que é muito importante, essa criação da necessidade de urgência no pagamento, né? Olha, você precisa realizar esse pagamento hoje, senão seu nome vai ser encaminhado para o Serasa. Então, para fazer a pessoa, digamos assim, olha, não pense muito e execute a transação. O terceiro ponto que nos chama a atenção é que, fazendo aí uma busca reversa pelo Pix, né? E essa busca reversa aí é uma técnica aí de Ocint que é muito utilizada, algumas pessoas não conhecem. Como é que é feita essa busca reversa? Você pega a chave Pix e lança como se você fosse concluir aquela transação. Contudo, antes de finalizar, o
o nome do destinatário, ou o CNPJ, ou às vezes o CPF, né? Ele vai aparecer ali e você consegue ter algum elemento de conhecimento sobre para quem que aquele pagamento vai estar sendo dirigido, caso você venha concluir aquela transação. Então, algumas pessoas não sabem, né? Mas é possível você descobrir o destinatário da transação do Pix antes de concluir. Nesse caso, foi o que a pessoa que nos procurou aqui já tinha feito. Então, essa pessoa já nos traz essa chave Pix e ela descobre que quando ela lançou aquela chave Pix ali para concluir a transação, existia um CNPJ associado. A partir desse CNPJ, nós conseguimos fazer uma outra busca na base de dados da Receita Federal. Essa busca, uma busca oficial, está disponível para você consultar qualquer CNPJ no Brasil. Então, a partir do momento que você lança lá os dados do CNPJ, né, preenche ali um CAPTCHA na tela, você consegue aí o que a gente chama de comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa. E esse comprovante de inscrição e da situação cadastral, ele vai trazer vários elementos ali cadastrais da empresa. Qual que foi a data de abertura, o número de inscrição, o nome, né, o endereço, o porte da empresa e alguns outros pontos de entrada, telefones, e-mails que você pode usar para prosseguir nas suas investigações, tá? Nesse caso, chamou muita atenção aqui 2 pontos. Primeiro, porque o nome jurídico ali da empresa estava como departamento jurídico. É muito incomum que a gente tenha uma empresa que se chame departamento jurídico, né? Provavelmente esse nome foi escolhido aí para criar uma certa autoridade. Olha, existe um departamento, existe um quê aqui jurídico que está realizando essa cobrança. É mais um ponto que chama a atenção. E, por fim, também, a partir do momento que a gente consegue descobrir o endereço da empresa, você tem uma outra técnica de OSINT aí, que é fazer uma busca no Google Street, né, no Google Street View, sobre a fachada da empresa. Nesse caso, a gente fez essa busca aqui sobre a fachada da empresa, né, e a gente não conseguiu localizar numa foto recente no Google aqui a numeração dessa empresa, né? Aparentemente aí era um bairro residencial, né? Imóveis residenciais, onde deveria estar a numeração indicada como a numeração sendo da empresa. Então, mais um elemento aí que nos deixa uma certa dúvida, né? Eu já, digamos assim, consideraria isso aí uma bandeirinha vermelha. Olha, é um e-mail de uma pessoa desconhecida, é um e-mail que está criando um senso de urgência, existe um nome aqui relacionado à empresa que é um nome muito estranho, departamento jurídico, para criar uma certa autoridade. Pesquisando pelo endereço da empresa aqui, a gente não tem aí a localização exata, não tem nenhuma placa, nenhum indicativo de que essa empresa de fato exista naquela localidade. Bom, essas foram as análises iniciais que eu fiz, então joguei aí para a equipe fazer as suas buscas na sequência. Vou passar a palavra então para que cada um possa trazer aí a sua contribuição em relação a esse caso. Perfeito, William, obrigado. Eu acho que o primeiro ponto aqui que eu questionei para o William é se a gente pudesse, o processo investigativo natural leva a isso, né, quando há uma suposta vítima de fraude, buscar as informações originais, ou seja, propriamente o e-mail original. Então, o William conseguiu, com o Pedro, a informação do documento original, do e-mail original, e com isso a gente conseguiu confirmar que realmente aquele e-mail havia vindo a partir do e-mail específico que aparecia na análise. Tanto é que foi um processo sequencial, e aí eu peço para a Poli, né, fazer uma referência aos achados que fez em relação a este e-mail aqui em específico que nós encontramos na busca pelo código-fonte do e-mail, que é algo bem importante para a vítima levar num registro de ocorrência, por exemplo. Bom, pessoal, partindo do endereço de e-mail que foi confirmado que veio do Gmail mesmo, eu pesquisei só o começo, antes do arroba, no Google mesmo, e eu encontrei um site de freelancers gringo, não é brasileiro, e aqui mostra um perfil onde é do Vietnã. Esse perfil, ele trabalha com mídias sociais, ele trabalha com scraper, com criptomoedas, totalmente um perfil que se encaixa aqui no nosso caso, e possivelmente esse freelancer foi contratado para enviar esses e-mails, e talvez ele nem saiba o conteúdo desses e-mails. Então, esse e-mail provavelmente não tem relação com o grupo criminoso que enviou esses e-mails, né?
E, Bill, o que você encontrou aí? Enquanto o nosso time se dedicava a entender tecnicamente, vamos dizer assim, o motor por dentro do carro, né, o motor por dentro dessa fraude, eu fui dar uma olhada nos entornos, porque é muito comum que nossos parentes, nossos cidadãos que são as vítimas, eles não sejam a primeira vítima, né? Então, existe alguma forma de nós olharmos isso quando nós recebemos um e-mail? Porque, no geral, bancos, empresas nunca vão colocar uma pressão em cima de você. Elas dificilmente vão colar uma chave Pix no e-mail para você, pela natureza do próprio Pix. Então eu fui olhar no entorno para ver se eu encontrava algumas outras pessoas reclamando ou olhando ou falando desse golpe. Então, por buscas no Google, nós podemos usar o que o pessoal chama de dorks, ou as expressões de busca do Google, por exemplo, in text e algum elemento do e-mail, tá? O elemento do conteúdo. No caso, eu achei muito curioso o nome Lourdes Oneves. Normalmente empresas não assinam desse jeito. E fraudadores ou processos de fraude, historicamente, eles são muito precisos e apegados a processos. Então, o valor, um texto com o valor costuma ser muito relevante nesse tipo de busca. Então, buscando por Lourdes Oneves, que era um trecho do e-mail, e totalizando o valor de R$ 58,87, nós conseguimos achar outras referências de pessoas reclamando da mesma coisa. E o Reclame Aqui é uma coisa mágica, assim, para o Brasil, assim. Eu sempre falo, tudo que a gente receber que é estranho, toda oferta muito boa, tudo aquilo que é bom para ser verdade, isso é uma dica legal para a gente dar para as nossas mães, nossas famílias, nossos irmãos, filhos. Pega aquele trechinho, coloca entre aspas e joga no Google. Se você achar gente reclamando no Reclame Aqui, cara, levanta a orelhinha, levanta o alerta, já se questiona muito forte. São 20 segundos que a gente vai gastar, 30 segundos, para a gente não cair em fraude e perder milhares de reais. Isso é super importante. Então nós temos vários outros exemplos aqui, né, com pedaços de chaves, e uma coisa interessante, os nomes começam a mudar. Então, em alguns momentos é uma pessoa que assina, obviamente isso aqui é tudo falso, né? Em outros é a mesma pessoa, o valor costuma ser o mesmo. Então, isso é uma técnica super legal para a gente poder encontrar indícios que isso é pelo menos suspeito, se pá uma fraude. Nós vamos encontrar aqui empresas diferentes mandando o mesmo e-mail, todas do departamento jurídico. Não dá, então isso é super estranho. E quando nós fazemos isso, e por isso que eu fui atrás dessa forma, isso fornece insumo para o nosso time, para os nossos colegas que estão analisando as entranhas. Em algum momento, quando eles vão ficar empacados, eles podem olhar alguma outra informação relacionada e continuar a investigação dali e descobrir coisas novas. Então, é super importante no processo de OSINT você não só descer, mas você também se dá um momento para expandir um pouquinho, ter uma visão mais geral, para ter outros caminhos quando você ficar travado, ou empacado, ou em dúvida, ou quiser tirar uma prova, por exemplo, como é esse caso aqui. Eu acho que é um golpe. Nós tem muita gente reclamando. Agora eu acho muito mais que pode ser um golpe isso daqui. Bom, pessoal, depois dessa investigação aí que nós fizemos num caráter muito aprofundado, seria até impossível da gente trazer tudo isso dentro de um vídeo só aqui para o YouTube. Eu vou pedir aqui para todo mundo colocar as suas conclusões a título de recomendação aí para a pessoa que nos procurou, né, para o Pedro. O que eu posso dizer para o Pedro é que nós temos várias bandeiras vermelhas aí nesse processo, né, nos indicando que ele não deveria de fato, como ele de fato não fez, concluir essa transação, fazer esse PIX, né, no caso para essa empresa, suposta empresa aí de cobrança que estava cobrando. E alguns desses elementos a gente tratou aqui ao longo do vídeo. Uma empresa que tem um nome muito estranho, criando um senso de autoridade, um e-mail enviado em caráter de urgência para que ele fizesse, um endereço que provavelmente não corresponde ao endereço, à sede oficial da empresa, e tudo isso a gente conseguiu obter aí através de fontes abertas. Fica a indicação da minha parte, pelo menos, e acredito que da equipe toda, para que prestem atenção aí quando vocês receberem esse tipo de e-mails, para não concluir essas informações. Só lembrando também aqui que a gente tratou alguns nomes aqui, a gente vai deixar
até certo ponto esses nomes preservados, porque a gente sempre também tem um outro lado da história, né? Eventualmente essas pessoas que estão envolvidas ou essas pessoas que estão aparecendo nos cadastros oficiais, como a gente consegue obter através dessas fontes abertas, não necessariamente essas pessoas podem ser golpistas. A gente pode estar lidando aí, na verdade, com ainda outros atacantes, outras pessoas que estão por trás, né, utilizando dados falsos para abertura de empresas, né? Então isso pode, assim, acontecer, como a gente viu aí na fala da Poli, né? Pode acontecer aí da gente estar lidando aí com um mecanismo muito maior aí de uma fraude estruturada. O que vocês acham, pessoal? O que vocês recomendariam aí para o Pedro? Bom, eu recomendaria que a transação não fosse concluída, e eu acredito, durante toda a análise, que a gente está tratando de mais uma vítima, porque se você for observar o mecanismo do golpe, primeiro que ele foi provavelmente disparado de e-mails que não são brasileiros, de uma pessoa que possivelmente é um freelancer, que deve ter enviado sem saber o conteúdo do e-mail. Segundo ponto, a facilidade de abertura de CNPJs e contas no Brasil. Então, hoje, a gente sabe que existem muitas, então nem todas são laranja, nem todas são coniventes. Em alguns casos, as contas são abertas realmente dessa forma. Então, esses dados falsos, eles podem culminar em outra vítima e não necessariamente num golpista. E pode ter um mecanismo ainda maior por trás disso tudo, né? Cara, Pedro tá de parabéns. Excelente. Não, recomendo que não continue a transação. Do ponto de vista, não pro Pedro, só para o Pedro, mas para todo mundo, assim, do ponto de vista de uma empresa que tem contas a receber de quem deve, é do interesse dela receber. Então ela não vai te assustar, ela não vai te pressionar, ela vai negociar, ela vai utilizar uma linguagem mais neutra, mais pacífica. E o interesse dela é que haja uma negociação. Ela não vai jogar uma chave Pix na sua frente e falar, paga agora, ou cale-se para sempre. Não vai acontecer. Normalmente isso envolve outros mecanismos. Então, as dicas de sempre, que a gente fala para qualquer época do ano. Desconfie da linguagem, desconfia de quem envia. Se você não conhece, levanta a bandeira, pesquisa. Não saia clicando em link. Se é uma empresa que você conhece, não é porque tem um link escrito. Vou dar um exemplo, gente. Osinthunters.com.br, que é os Int Hunters enviando. Abra o seu navegador, digite osinthunters.com.br. Se tem um telefone no e-mail e é de uma empresa que você conhece, compare com o telefone do site, compare com o telefone do seu cartão. Né? Porque nós, fazendo o Zint, quando aprendemos isso, podemos educar todo mundo. Pedro, você está de parabéns. Novamente, pessoal, muito obrigado. Bom, vou aqui complementar, né, essa orientação, né, e não só, é claro que o Pedro fez isso sozinho, mas a gente tem aí grandes empresas que devem receber seguidamente vários boletos bancários, teoricamente, que aparecem em seu processo financeiro e que são tentativas de golpe, por assim dizer. Então é importante a orientação não só para Emersons, Pedros, Williams, Polis, Bills, mas para todo o time financeiro, para todo o time da empresa nesse sentido, para que possa fazer realmente uma pesquisa nesse sentido. Da mesma forma, se a gente for verificar aqui, corroborando o que a Poli trouxe, hoje é muito fácil montar uma empresa no Brasil. Então, nossos dados podem estar sendo utilizados. É importante que a gente faça o cadastro no serviço do governo federal para que gere um alerta quando alguém tentar fazer um cadastro de uma empresa no seu nome. Aí eu pedi, né, para a gente deixar aqui na descrição do link, na descrição do vídeo, esse link específico que as pessoas possam fazer isso, justamente para não serem vítimas, pois esse nome que apareceu no CNPJ do Departamento Jurídico, ele tem outra empresa, e a gente pode ver que os telefones são de estados diferentes, tem informações diferentes quando a gente faz uma análise não só sobre o usuário, mas também sobre o e-mail, sobre os endereços em específico.
mas levam a uma pessoa real, uma pessoa existente, que certamente, né, os Int Hunters vai contatar a pessoa que aparece no CNPJ como sócia dessa empresa, que também é sócia de outra empresa que estava registrada em outro estado do Brasil, tem telefones e e-mails diferentes em cada uma delas. Isso também, de certa forma, é uma informação relevante para a gente. Então, a manifestação dela vai nos ajudar a compreender todo o contexto desse golpe e poder nos direcionar justamente para uma investigação mais ampla, mais apurada. Bom, então, recomendação aí da nossa equipe é para que todos vocês tenham aí atenção a esses fatores antes de concluir as suas transações digitais. Agradeço pela sua audiência, agradeço ao colega Bill, agradeço a Pauline, agradeço também ao Emerson por estarem aqui participando do nosso projeto. Convido você para curtir, comentar se você gostou, tem algum caso para trazer para a gente vai deixar aqui no link da descrição do vídeo indicação do nosso formulário. Tem dúvida sobre alguma situação aí que está tirando seu sono, puxa, será que aquilo é verdade? Às vezes você está se relacionando com alguém aí, né, um outro tipo de golpe, está se relacionando com alguém, está na dúvida se essa pessoa existe, traz para a gente essa situação, a gente vai te ajudar aí com alguns elementos, né, indicações de ferramentas que você pode aí do seu computador mesmo utilizar para começar a fazer as suas buscas com fontes abertas. Fiquem ligados que em breve teremos mais vídeos para vocês, mais casos aqui na Int Hunters Brasil.